sou casado com a Lana, que está ali atrás. Eu sou o presbítero mais novo da comunidade. E eu fiquei com a missão de falar sobre pastorear. Falar sobre cuidar de pessoas. Falar sobre como deve ser o pastoreio conforme a vontade de Jesus. E aí é uma missão complicada porque eu fico vendo, né? O presbítero José Corrêa, seus cabelos brancos, sua experiência. E eu fiquei com essa missão, mas eu aprendi muito. Enquanto eu estudava para preparar essa palavra, eu aprendi bastante e espero que os irmãos aprendam também. Eu gostaria que todo mundo abrisse a Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo do 1 ao 4. Pedro, ele foi um discípulo de Jesus. Pedro, ele andou com Jesus e ele recebeu uma missão. Quando Jesus havia ressuscitado, ele teve uma conversa com Pedro e os outros discípulos estavam ali próximos, João também estava. E aí Jesus ele se dirigiu a Pedro e perguntou: Pedro, você me ama? Pedro respondeu: eu gosto de ti, Senhor. Contra a tradução, né? Jesus perguntou se ele amava Ágape, mas ele disse que amava Filéu. Jesus, ao escutar a declaração de Pedro que o amava de certa forma, como um amigo, ele recebeu a missão: apacenta minhas ovelhas. E Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, você me ama? Pedro disse: você sabe que eu te amo, Senhor. E a resposta que Jesus deu a essa outra resposta de Pedro foi: apacenta meus cordeiros, as minhas ovelhas, meu rebanho. E pela terceira vez Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E o que foi que Pedro respondeu? Tu sabe, Pedro se entristeceu, né? Ele disse: tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E Jesus pela terceira vez falou: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro, ele teve uma ordenança direta de Jesus de apacentar o rebanho. E aqui nesse texto, Pedro está falando sobre algo, ele está declarando para os outros presbíteros algo que ele escutou de Jesus. O texto diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Amém? Amém? Que declaração de Pedro. Que palavra que ele levou para os presbíteros que estavam ali com ele e para os jovens em seguida. E atualmente existe muito material que ensina, que tenta passar os macetes de como ser um pastor. Existem muitas pregações na internet que você pode procurar. Existem muitos livros que foram escritos, muitos artigos de sites cristãos. Mas Pedro, ele não precisou ler nada disso, porque ele caminhou, ele andou com o sumo pastor. E aqui nesse texto, Pedro ele faz a declaração, numa simples frase. Ele fala duas coisas que são indispensáveis para um pastor segundo o propósito de Jesus. Ele fala sobre humildade e ele fala sobre o que o pastor deve fazer: apacentar o rebanho. Pedro, aqui nessa passagem, ele começa dizendo o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero. Pedro se coloca, mesmo ele sendo apóstolo do Senhor, mesmo ele tendo andado com Jesus, mesmo ele tendo tido a oportunidade de andar sobre as águas durante um tempo, muito embora ele afundou depois, mesmo ele tendo visto a transfiguração de Jesus, e depois ele fala, e testemunha, e participante da glória que há de se revelar. Ele sabia do que ele estava falando, ele viu Jesus transfigurado, ele viu Jesus na sua forma gloriosa. Ele se coloca aqui numa posição com os presbíteros, e fala: presbítero como vós.
admoesto eu, presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. E a ordenança que ele dá é: apacentai o rebanho de Deus. Aqui a gente teve uma reunião ontem à tarde. Muitas pessoas daqui ou são líderes de grupo missionário, ou são líderes de igreja no lar, ou são oficiais da comunidade, enfim. Essa palavra é para cada um de nós, porque nós temos a missão de fazer discípulos, de cuidar de pessoas. E aí o mandamento que existe aqui nesse texto não é que você deva revolucionar a cultura, não é isso que o texto fala. O texto não fala sobre você fazer uma revolução na sua vizinhança, na sua cidade, não é isso. O texto fala sobre apacentar o rebanho. E indiretamente, quando você cuida bem das ovelhas, essas coisas acontecem. Você transforma a cultura, você muda a sua vizinhança. Mas o foco é apacentar o rebanho. Pedro era um presbítero, e ao mesmo tempo que ele se colocou em pé de igualdade, numa posição de humildade, ele colocou também o seu ponto de vista como alguém que tinha mais experiência. Ele presenciou o sofrimento de Jesus. Ele presenciou as aflições de Jesus. Ele viu a glória de Jesus, de Deus, sendo manifestada, coisa que poucas pessoas viram nessa figuração. E aqui, algo que eu queria falar para vocês é o seguinte: o rebanho que a gente vê aqui, ele diz: apacentai o rebanho de quem? De Deus. O rebanho não é seu. O rebanho não é do presbítero Zé Corrêa. O rebanho não é do pastor José Hildo. O rebanho tem um dono, e esse dono é Deus. É como se Deus estivesse olhando para mim ou olhando para qualquer um de vocês, dizendo: Deus, apacente meu rebanho. Eu comprei essas ovelhas, mas tome conta. Mas saiba, ela não é sua. Depois eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou querer saber se você alimentou elas bem ou mal. Então, a primeira parte que a gente deve entender é que o rebanho não é nosso. Entender que o rebanho é de Deus deveria pelo menos chamar nossa atenção. No mínimo. Porque o dono é alguém poderoso. É como se Deus estivesse falando a cada um de nós: se responsabilize. Tome conta do que é meu. Por exemplo, quando a gente lê, não precisa abrir a Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, existe uma declaração sobre isso. E diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, se você cuida de pessoas, saiba que sobre você dá a responsabilidade de dar conta dessas ovelhas no futuro. E aqui o texto continua: para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando nós continuamos nessa passagem, se nós formos olhar essa responsabilidade, outro texto que eu gostaria de ler, está lá em Atos 20, do 27 ao 31, que diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E ele diz assim: olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Ou seja, para que nós possamos cuidar da igreja de Deus, a ordenança que fala aqui é: cuide da sua própria vida. E cuide também do rebanho. Tenha cuidado de você mesmo. Porque foi o Espírito Santo que constituiu você como bispo, ou como pastor, presbítero, ancião, qualquer coisa nesse sentido. E depois o texto continua que ele resgatou com seu próprio sangue. A ovelha que está debaixo do seu cuidado, como um pastor, auxiliar, como alguém que está ali só prestando serviço para Deus, ela foi comprada por um preço caro. O sangue do próprio Cristo, o texto fala. Todo o rebanho que ele resgatou com seu próprio sangue. E depois ele diz assim: porque eu sei isto. Depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. De entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Vocês conseguem perceber como era o sentimento que Paulo tinha quando
citou essa passagem aqui quando ele falou isso. Paulo ele tinha um cuidado tão grande com as ovelhas que ele fala que durante 3 anos não parou de admoestar, não parou de velar por aquelas vidas. Porque sabia que em seguida haveriam pastores, haveriam falsos mestres que iriam desviar a igreja, que iriam ser como um lobo no meio dos cordeiros. E o que ele diz é: durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de nós. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: meu Deus, ai de mim, como eu sou falho, como eu preciso melhorar, como eu preciso aprender com Paulo e com Jesus. Porque ele diz que de noite e de dia não parou de cuidar deles, não parou de admoestar, de chamar para perto com lágrimas. Então a lição que a gente pode tirar aqui, só nessa primeira parte, é: guarde a sua própria vida e guarde o seu rebanho. E depois Pedro ele fala: apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. E na mesma passagem, se a gente continuar um pouquinho o texto de Atos, Paulo fala o seguinte: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Ou seja, aquele que pastoreia não deve buscar nada em troca, no sentido de cobiçar, de invejar ou querer simplesmente servir porque quer enriquecer. Não é esse o propósito. Você vai dar mais do que você vai receber. Então, hoje em dia, muitas vezes a gente vê na televisão e em outros lugares pessoas que enricam, que têm atitudes ilícitas em torno de pregar o evangelho. E às vezes ser um pastor se transformou em você ser dono de uma franquia. Você começa ali e existe até produtividade. Se você no geral já ouviu uma pessoa falando sobre isso, que conheceu alguém que se não gerasse 100 mil de renda naquele lugar, naquela igreja, provavelmente ele iria sair e ir para uma comunidade menor, porque ele não estava fazendo dinheiro rodar. Então, não é por isso que a gente serve, não é por dinheiro, não é por torpe ganância. E aí, qual é o propósito de tudo isso? Porque Jesus constituiu pessoas para que pudessem cuidar do seu rebanho. Eu gostaria que todos vocês, enquanto eu vou falando aqui, abrissem lá em Efésios 4, do 11 ao 13, nós iremos fazer a leitura. Então, qual é o propósito? Porque Jesus, quando morreu, ressuscitou, conversou com Pedro, conversou com os apóstolos, pediu para que eles fossem por todo o mundo, fizessem discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que ele vos tinha ordenado. Porque ele falou: cuide das minhas ovelhas. Qual é o propósito do pastor cuidar das ovelhas? A gente vai ler nesse texto. E diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, doutores. E qual o propósito? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quando você é um pastor, você deve ser um pastor santificante. O seu propósito como pastor é levar as suas ovelhas a viverem de uma forma mais parecida com Jesus, a serem mais separadas. Ele diz que constituiu com o propósito, querendo o aperfeiçoamento dos santos. E o texto continua: para a obra do ministério, para a edificação do corpo, para a construção do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O propósito do pastor, a função dele, é pregar a palavra, é viver de uma forma exemplar, como a gente vai ver no texto de Pedro, ao ponto que suas ovelhas, as ovelhas de Deus que estão ao seu cuidado, vivam de uma forma mais santa. Aprendam a viver conforme a vontade de Deus. E aqui diz: para edificação, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, um homem perfeito, à medida e estatura completa de Cristo. Que coisa difícil, meus irmãos. Que coisa difícil.
E é por conta disso que Paulo fala lá, quando escreveu Gálatas, quando ele vivenciou essa experiência, lá no capítulo 4, versículo 19, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O propósito do pastoreio é fazer com que as ovelhas de Deus tenham o caráter de Cristo. Tenham o caráter de Cristo. O propósito não é juntar pessoas no ambiente. O propósito não é atrair multidões para que fiquem bajulando você. O propósito é transformar as pessoas no caráter de Cristo. Que coisa complicada, que coisa difícil é isso. E quando nós olhamos a vida de Paulo, e quando nós olhamos o pastoreio de Jesus, nós podemos perceber que não se avalia o quão bom é um pastor, quão eficaz é um ministério, pela quantidade de pessoas que o seguem. Jesus, por mais que tivesse atraído multidões, no momento que ele estava ali sofrendo, ele ficou só. Por mais que ele tivesse multidões, quando ele levou uma palavra dura dizendo que era necessário comer e beber o seu sangue, ficaram os 12. E ele ainda perguntou: não querem vocês ir também não? Então, se avalia o ministério de alguém quando o caráter de Cristo é formado nela. Se você quer saber se você é um bom pastor ou não, olhe para a vida das suas ovelhas. Como está o seu rebanho? Eles se parecem mais com Cristo a cada dia ou não? Vamos abrir lá em João, no capítulo 17, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. No capítulo 17, nós iremos ler o texto, versículo 12. Jesus está orando pelo rebanho que ele compraria com seu sangue. Diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Jesus, como pastor, estando no mundo, ele fazia um papel e guardava eles no nome de Deus. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que não tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me conheceste, me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo. Jesus foi o único que podia dizer isso, santificar a si mesmo. E o propósito da santificação de Jesus é para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus, sendo Messias, sendo Cristo, ele se santificou a si mesmo. Veja como Jesus cuidou, para que também eles fossem santificados na verdade. E aqui a instrução é: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se você quer que as pessoas da sua comunidade pareçam mais com Jesus, ensine a palavra, ensine a verdade. E aqui, mudando um pouco de ponto, eu gostaria de falar sobre o que Pedro falou aqui logo no começo e declarar uma coisa a vocês. Um pastor, para que possa cuidar verdadeiramente e genuinamente das pessoas, ele deve ser humilde. Se não for assim, você vai olhar para uma perdida e vai se achar melhor do que ela, pelo fato de que você recebeu de graça a salvação. Só que um pastor, ele deve olhar para uma pessoa perdida, para alguém no mundo, e pensar o seguinte: se Deus agir com graça sobre essa pessoa, ele pode se tornar muito melhor do que eu. Eu não sou capaz de nada se do alto, se Cristo não me der isso. E a gente pode olhar para a vida de João Batista, por exemplo. João Batista, ele foi o maior homem da sua época. A Bíblia fala que ele foi o último profeta da velha aliança, do Velho Testamento. Ele foi aquele que falou sobre a vida de Jesus. Ele precedeu Jesus.
Lá um texto de Isaías fala sobre isso. Vós que estamos no deserto, endireitai os caminhos, endireitai as veredas. João foi essa pessoa. E está escrito lá em João 3,30 o seguinte: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Depois de Jesus, Paulo, ele foi o maior líder espiritual que o mundo já conheceu. Mas ele se descreveu, e veja coisa interessante. Aqui a gente tem uma fotografia de Paulo no começo do ministério, na metade do ministério, mais próximo do final. E Paulo começou se descrevendo como o menor dos apóstolos. Ser o menor dos apóstolos é muita coisa ainda, né? Quem dera ser o menor entre aqueles 12. Depois ele fala, lá em 1 Coríntios 15:9, né, ele falou isso. E em Efésios 3:8 ele diz que era o menor de todos os santos. Veja, as pessoas que Cristo salvou, ele era o menor de todos os santos. E lá em 1 Timóteo ele fala que ele era o principal dos pecadores. Então Paulo, ele tinha um sentido de humildade. Paulo, quando ele escreve, quando está registrado lá em 1 Coríntios 4:1, é o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra dispenseiro não é aquele que coloca algo na dispensa, não, tá bom? Não é aquele que entrega algo. Dispenseiro, ele vem do termo buperetes, que significa ao remador inferior, de navegação de guerra. Era o que remava na fileira de baixo. Era alguém sem nome, era alguém sem honra, era alguém sem reconhecimento. E Paulo diz que eles me considerem dessa forma. No mesmo texto ele continua: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo, e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Paulo sofreu como poucos sofreram. E o que ele diz é: me imite, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo, ele escreve o seguinte: são ministros de Cristo, lá em 2 Coríntios 11, 23 ao 29, não precisa abrir. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, e em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Essas coisas exteriores pesadas são. Mas olha o que Paulo fala no final desse texto. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Outra tradução fala: além das coisas exteriores, me pesa a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então, pastor José Hildo, segura o nome, porque quanto mais o evangelho for expandindo, e nós presbíteros, maior aumenta a responsabilidade. O texto diz: se alguém almeja o presbiterato, boa obra deseja, mas saiba que o chicote vai soar nas suas costas.
Aqui o texto diz, além das coisas exteriores, nós temos a responsabilidade de cuidar das igrejas. Por que pesa? Porque Paulo fala assim, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Se tem um irmão que está cansado, que eu também não me compadeça com ele. Se tem alguém que fica fraco, que eu também não fique fraco. E ele diz, quem se escandaliza, que eu também não me abrase. A gente percebe uma coisa com a vida de Paulo, que Paulo, além de ser um pastor humilde, Paulo era sensível à necessidade dos irmãos. Ele sentia a dor do outro também. Então, além da gente entender que devemos ser humildes, um segundo ponto que o pastor deve ter é comprometimento com a verdade de Deus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. A gente vai ler o versículo 4 e 5. Primeira Coríntios, a gente vai ler o capítulo 2, o versículo 4 e 5. Algo que todo pastor deve ser é comprometido com a verdade de Deus. O texto diz assim, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A palavra de Paulo não se baseava no seu argumento. A palavra de Paulo não se baseava na sua sabedoria, não se baseava na sua persuasão através do seu intelecto, mas se baseava na pregação da palavra. Continue com esse texto aberto, não precisa mudar dele não, a gente vai voltar para ele. Lá em 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar a homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então você deve pregar a verdade. Deve pregar a verdade. Se você adiantar um pouquinho a escritura, lá em 2 Timóteo, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redigir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Esse texto é muito interessante porque às vezes a interpretação dele se torna um pouco equivocada em alguns momentos. Eu vou repetir para vocês, e se a gente parar um pouquinho no final do texto, continuar no capítulo 4, a continuação desse texto, essa instrução que ele está falando, eu rogo-te que pregues a palavra, e depois ele fala tempo, fora de tempo, ensina a palavra. Ele está falando para quem? Devemos pregar a quem? A igreja. As pessoas pensam que nesse texto, o que está escrito aqui em 2 Timóteo 3, 17, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, é para ensinar ao perdido. Só que o texto fala que ela é proveitosa para ensinar a quem é cristão. O evangelho, então como é que funciona o evangelismo? Então se o texto aqui fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguar, para redarguir, para corrigir e para instruir justiça a quem? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então nós devemos pregar a palavra à igreja, às ovelhas, para que eles sejam perfeitos. O evangelismo, a gente não evangeliza com tudo da escritura, a gente não evangeliza contando algumas histórias. Isso serve para nós.
O evangelismo, ele ocorre quando alguém transformado por Deus prega o evangelho. E o evangelho não é tudo. O evangelho é a boa nova. Então, o que isso significa? Isso significa que se você quiser ensinar aos irmãos para que aumente a quantidade só em número, você consegue. Mas aí você, ao invés de ensinar a verdade, você vai ter que ensinar a mentira. Por quê? Porque em 1 Coríntios 2, 14 e 15 assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas do que é espiritual, discerne bem tudo, e a ele ninguém é discernido. Ou seja, se você quiser ensinar a palavra de Deus completa para alguém que não tenha a revelação do Espírito Santo, ele não vai entender nada. Lá em João 8, 42 a 47 diz: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem entre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. A reflexão dessa passagem é que nós devemos pregar a palavra. E se a gente pregar a palavra, aquela pessoa que não for do rebanho de Deus não vai ouvir a sua voz e não vai até ele. E o que acontece se isso acontecer? Ou essas pessoas, para continuar, vão tirar você, vão lhe derrubar do ministério, nesse sentido, vão expulsar você, ou elas vão sair. Agora, se você quiser se adequar à vontade do mundo como um pastor, e quiser atrair pessoas, fazendo com que o mundo entre na igreja, aí você vai ter que começar a usar a linguagem do mundo. Aí as pessoas vão gostar de você, e aí a sua casa vai ficar cheia de incrédulos, não de ovelhas. Então pregue a palavra, pregue a verdade. E quem realmente for um remido vai ficar. Mas quem não for, vai sair. Não devemos nos acovardar com medo de que as pessoas não nos escutem. A gente deve falar a verdade. Quem for de Deus, quem for filho de Deus vai ficar. Mas quem não for filho de Deus, vai embora. Outro ponto que deve ser, além de você ser humilde e comprometido com a verdade de Deus, é viver o que você prega. Pedro, lá em 1 Pedro, a gente leu a passagem lá, a gente leu o capítulo 5, versículo 1 ao 4, e depois Pedro lhe diz: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém? Amém. Se você quer ser um bom pastor, seja exemplo. Se você quer que as pessoas orem mais você. Se você quer que as pessoas leiam a palavra, leia a palavra. Se você quer que as pessoas evangelizem, dê o exemplo evangelizando. Lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 6, diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim. Esses pequeninos que creem em mim, não está falando apenas das criancinhas não, naquela passagem, bem as minhas criancinhas, está falando dos cristãos. Melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, ou uma rocha, uma pedra, e se submergisse na profundeza do mar. Veja que coisa séria. Cuide da sua vida para não escandalizar o rebanho. Se alguém quiser escandalizar um desses pequeninos, melhor fora morrer afogado na submergência ao mar. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2 ao 5, diz assim: convém, pois, que o presbítero seja irrepreensível, ou seja, deve viver uma vida reta,
a qual as pessoas não tenham do que falar dele. Lá em Tito ele instrui também e diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pudesses pôr em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já mandei aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, que o presbítero seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus. Então, se você quer ter uma igreja bem-sucedida, seja exemplo do rebanho. Não há sentido nenhum a gente viver uma coisa e pregar outra. Não tem sentido. Se você acha que o pecado é errado, e você prega, não peque, e aí você comete o pecado que você falou para as pessoas não cometer, isso significa que você está sendo um mau pastor. Se você fala para as pessoas temerem a Deus e você mesmo não teme, você está sendo um mau pastor. Se você fala para as pessoas honrarem, amarem, viverem uma vida ministerial, de entrega, e você não vive, você está sendo um mau pastor. Para finalizar, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Não é porque está encoberto que você não deve ensinar a verdade. Está encoberto para os que se perdem que estão encobertos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, pregar a palavra, servir de exemplo, não desfalecer, prosseguir adiante, firmados em Cristo. E se você depois quiser se aprofundar mais, o tempo é curto, e eu decidi separar só esse trecho mais de 1 Pedro para a gente destrinchar um pouco. Se você for ler Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta, fala muito sobre isso, sobre pastorear. O pastor deve orar, evangelizar, capacitar, defender. Veja que responsabilidade, preste atenção. Só em 2 capítulos, só nesses 2 livros, que são curtos, você lê em 10 minutos. Fala a orientação que eles deviam orar, evangelizar, capacitar, defender, amar, trabalhar, labutar, exemplificar, liderar, alimentar, vigiar, alertar, ensinar, exortar, encorajar, corrigir, confrontar e resgatar. Se você quiser aprofundar mais ainda, vá lá para o que Paulo ordenou a Timóteo. Se você for ler as 2 cartas de Timóteo, resumindo, vão ser 5 coisas. Timóteo deveria ser fiel à pregação da verdade bíblica. Timóteo deveria ser firme ao expor e refutar os erros. Ele deveria ser um exemplo de piedade dentro do rebanho. Ele deveria ser diligente e esforçado no ministério, disposto a sofrer dificuldades e perseguições pelo Senhor. Amém? Amém? Essa é a nossa responsabilidade. Nós aqui, como pessoas que estamos querendo seguir a Deus, que queremos estar conduzindo bem as suas ovelhas que não são nossas, devemos ser assim, sempre vigilantes, cuidando do rebanho e da nossa própria vida. Amém? Amém. Que Deus possa ter edificado a cada um.